Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira apoteose não está na Sapucaí, a verdadeira apoteose está no Monte Tabor, porque é aqui, nesta experiência de Deus, nesta experiência da presença de Deus, que os discípulos Pedro, Tiago e João têm a possibilidade de enxergarem o rosto de Jesus, a sua divindade, e consequentemente também se enxergam, porque a manifestação da divindade do Senhor também ilumina a nossa humanidade. Ali, no Tabor, está de fato na transfiguração o verdadeiro sentido da humanidade, o verdadeiro sentido das nossas vidas está no Senhor. E a transfiguração, na verdade, faz-nos recordar o nosso processo de cristificação, o nosso processo de nos assemelhar a Jesus, o homem perfeito, o modelo para que nós possamos imitar. E esse processo de cristificação não é um resultado do nosso esforço. Vocês perceberam, o Evangelho diz que Jesus tomou consigo e os levou. Eles não se auto-apresentaram, eles foram levados. Ou seja, esse processo de cristificação é uma graça de Deus, é um dom de Deus, que age em nós e a partir de nós, nos transformando a nossa humanidade, fazendo-nos cada vez mais semelhantes a Jesus. Tanto é que o relato do Evangelho diz que nenhuma lavadeira na face da terra poderia fazer com que aquelas vestes ficassem tão brancas, para dizer que é a graça de Deus. É a graça de Deus que age na nossa humanidade. É a graça de Deus que perpassa a nossa humanidade e nos faz
mais parecidos com Cristo. Para esta graça, porque nós não estamos hoje no dia 6 de agosto, quando normalmente celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Nós estamos prestes a entrar num período muito propício da nossa igreja para a conversão, para a mudança de vida, que é a Quaresma. Na próxima semana, nós vamos dar início a esse período quaresmal, mas o Senhor, na sua infinita bondade, quer nos dar de anteprima, quer nos dar antecipadamente aquilo que é o objetivo, a finalidade do nosso caminho espiritual, sermos com Ele transfigurados, resplandecermos o seu rosto, contemplarmos um dia a sua face. Ele quer nos antecipar esta graça, porque depois desse fato, Jesus enfrentou o sofrimento, a perseguição, a morte, a cruz, e Ele quis que os seus discípulos pudessem ver a sua glória, ver a sua divindade, porque depois, estes mesmos discípulos, eles não tinham nem noção disso, foram também encaminhados para uma outra montanha, para um outro lugar, você sabe bem onde foi, o Getsêmani, no lugar onde Jesus revelou a sua humanidade. Jesus suou sangue, Jesus apresentou a sua angústia, o seu medo. Jesus também apresentou para os seus discípulos a dimensão frágil da sua humanidade. Percebam, são as duas montanhas, revelando a sua divindade e revelando a sua humanidade. Estes 3 discípulos, eles só confiaram no Senhor. A primeira leitura nos lembrou isso, que a fé, ela é esta experiência de uma confiança, sabendo que Deus é protagonista, sabendo que Deus sabe onde Ele quer me levar, e eu me abandono nas mãos dEle. Eu me coloco inteiramente nas mãos dEle e permito que Ele me leve por caminhos que talvez para mim sejam desagradáveis, sejam custosos, mas são caminhos que vão me levar à realização da minha vocação, do sentido da minha vida. Tanto é que o verbo inicial que é usado aqui é que Jesus conduziu sobre si os discípulos. Parece que Jesus está antecipando o que Ele fez no alto do Calvário, quando Ele carregou sobre Ele os pecados de toda a humanidade. Jesus está levando esses 3, e aqui é a passividade dos 3 que se deixam levar por Jesus a uma experiência de transfiguração. Interessante que o Evangelho começa dizendo, naquele tempo, mas a tradução no português perdeu o que estava aqui no original, porque não é naquele tempo, era no 6º dia. A tradução original é no 6º dia. Quem o Criador fez no 6º dia? O homem. Deus criou o homem no 6º dia, para que no 7º dia ele descansasse. Então, essa experiência que nós estamos vendo aqui, na verdade, é a recriação da humanidade em Cristo. Na glória de Cristo, nós participamos e somos recriados. Santo Irineu de Lyon dizia que a glória de Deus é o homem vivente, é o homem vivo, que vive plenamente, não é que vive de qualquer forma. Deus nos chamou a uma vida plena. Então essa experiência de transfiguração faz com que nós toquemos na nossa dignidade, na nossa identidade, na nossa imagem e semelhança do Senhor. Mas como eu disse, são 3 discípulos frágeis, são 3 discípulos marcados pela fragilidade. Se você vai nos versículos anteriores ao episódio de hoje, Pedro foi chamado de Satanás. Tiago e João foram chamados de ladrões dos primeiros lugares, né? Estavam os interesseiros. São 3 discípulos frágeis, que precisam passar por essa experiência de enxergarem o rosto divino de Deus em Cristo Jesus, para permitir que a sua humanidade ela também seja transfigurada. Interessante que da divindade de Jesus, os discípulos querem fazer o quê? 3 tendas, né? Como é bom ficar aqui. Como é bom ver a glória de Deus, não é? Como é bom perceber
o rosto de Jesus agora transfigurado, mas lá, no rosto desfigurado, eles fugiram. A gente também é assim. Do rosto transfigurado, a gente quer proximidade, mas do rosto desfigurado, nós queremos às vezes distância, corremos, não queremos. Mas, como eu disse, antecipando a glória de Deus, porque nós vamos entrar no período quaresmal, numa caminhada de nos assemelhar a nosso Senhor, também no mistério do seu sofrimento, vamos lançar tudo nele, vamos colocar tudo nele, vamos permitir que ele agora se una ao nosso coração, que com docilidade de coração nós possamos dar a ele este lugar, para que a sua glória se manifeste em nós. E tudo que na nossa humanidade precisa ser regenerado, transformado, seja pelo Senhor agraciado com os dons da sua graça. Feche os seus olhos por um instante. Permita que o Senhor agora fale ao teu coração. Permita que o Senhor agora traga você para perto dele nesta experiência de transfiguração. É uma honra para nós tocarmos na divindade de Jesus. É uma graça para nós vermos a glória de Deus que se manifestou na nossa vida em tantos momentos, de tantos modos. A glória de Deus que se manifesta aqui agora, diante dos nossos olhos, sobre este altar. A glória de Deus que quer tocar a nossa humanidade. Diga para o teu coração: Senhor, como é bom estar aqui, como é bom estar na tua presença, como é bom poder ser tocado pela tua graça, como é bom poder contemplar o teu rosto, como é bom, Jesus, experimentar a tua graça. É bom estar aqui. Mas nós queremos, Senhor, ficar aqui, mas também ficar contigo no mistério do teu sofrimento. Quando o Senhor também se apresentar a nós, não transfigurado, mas desfigurado. No mistério do sofrimento, o sofrimento daqueles que nós amamos, sofrimento que a própria vida nos impõe, nossas escolhas, nossas lutas. Esteja conosco também neste momento, Senhor, quando o Senhor revelar a sua humanidade e também nós formos chamados a permanecer contigo no mistério do teu sofrimento. Derrama sobre nós, Senhor, a tua graça, graça necessária para vivermos esse mistério. Coloque a mão sobre o seu coração e peça esta graça para você. A graça necessária para você viver esse mistério, para você viver esta palavra, para você se deixar na fé levar por Jesus nos dois mistérios, da glória, mas também do sofrimento dele. Peça ao Senhor a fidelidade, peça ao Senhor o dom da perseverança, da constância. Peça que o Senhor te liberte de todo medo, de toda angústia, de todo receio, toda desconfiança, mas que você docilmente permaneça nas mãos do Senhor em todos os momentos. É esta graça que nós te pedimos, Senhor. Para nós que estamos aqui, para aqueles que estão em casa acompanhando pela TV, também pela Rádio Canção Nova, o dom da perseverança final. Dá-nos esta graça, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.